Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Sou Ricardo Castilhos. E hoje nós queremos saber a ideia dele sobre política. Que ele é, podemos considerar, um especialista em direito eleitoral. Talvez o maior especialista em Cascavel hoje, viu? É? Com Doutor certeza. Marcos Boschiroli, é um prazer ter aqui. Quero dizer pra você, eu sempre faço uma surpresa pro Castilho, que você me pega de surpresa. Eu quero dizer que é uma honra te conhecer. Obrigado. Porque você foi meu cliente sem saber. Eu, há muito tempo atrás, trabalhei na operadora Claro, vendendo. E eu era o cara que vendia os planos. Tipo, você tinha uma assistente, uma assessora lá, que ela era que tinha contato comigo. Ela falava, tem que pedir pro Dr. Marcos assinar. E eu falava, eu queria conhecer o Dr. Marcos, mas nunca tinha conhecido. E hoje estamos aqui, olha só como muda. Que bom, estamos aqui. Eu agradeço o convite do Castilhos, obrigado por vocês me terem aqui. E tomara que seja divertido e prazer em saber que fui teu cliente. Foi mesmo. O qual você tinha ainda aqui na Presidente Kennedy. Na Presidente Kennedy, era aqui, então eu fui várias vezes ali e tudo mais. Ela só assinava a documentação, eu lembro que era bem fácil de lidar com. Maravilha. Ali o escritório, o Dr. Boschiroli, o Dr. Alex Galho, presidente da seccional de Cascavel. Tem que trazer o Alex aí. É verdade. Vamos convidá-lo sim. Hoje o tema do debate, eu sempre faço as perguntas, mas hoje eu vou ficar meio que sobrando. Não, vai participar Porque, sim. É um bate-papo. Eu vou nas minhas dúvidas como um publicitário, um marqueteiro de campanha eleitoral. Então tem muito assunto. Muito assunto. E aí, eu queria fazer uma pergunta já, eu vou dizer o seguinte, eu vou entrevistar quase vocês dois. Ai. Pelo seguinte, existem as resoluções que entram, e a gente tem que atuar, eu percebo a gente que trabalha com essa parte de marketing eleitoral. Cara, a gente tem que ter, o marqueteiro precisa ter um conhecimento jurídico e o cara do jurídico precisa ter um conhecimento de marketing. Ontem saiu uma notícia falando que o Google vai proibir um impulsionamento. E aí eu trago esse assunto na pauta já da mesa, e a gente vai entrar em outros assuntos, doutor, me permita, por favor, começar por esse, mas aí já veio assim, o pessoal falando sobre isso. Na realidade, o que o Google fez, ele bloqueou o impulsionamento que já não podia fazer, que era você comprar espaços em sites para aparecer a cara do candidato lá no tipo Globo.com, outdoor na CGN, virtual, outdoor. né? Mas eu pergunto para vocês, como é que essa questão, eu sei que talvez não seja muito, a tua parte é mais litigiosa, doutor? Não, mas atuo bastante nisso. Bastante pela defesa que é feito. Mas como é que é isso? Como é que é entender esse processo eleitoral? Porque eu percebo que cada eleição vem mudando bastante coisa. E como é que está evoluindo isso? Conta um pouco pra gente. Bom, primeiro, jurídico e marketing eleitoral numa campanha e hoje uma pré-campanha andam de mãos dadas. Não, assim, principalmente o pessoal da publicidade, do marketing, eles não dão um passo e a orientação é do jurídico, não façam nada sem primeiro checar se é possível. Porque a história da legislação eleitoral é uma história da evolução de proibições. Cada eleição que sai se proíbe mais coisas. Esses dias eu fui dar uma palestra para candidatos a vereador e lá pelas tantas o cara brincou, daqui uns dias vai ser proibido pedir o voto. Eu falei, em pré-campanha já você não pode. Então é uma evolução de proibições. No caso, e agora transpondo isso para o caso, a decisão que o Google tomou, é porque as últimas eleições com inteligência artificial, manipulação de vídeos, de voz, etc., isso ficou altamente complexo. E agora houve uma modificação na resolução do TSE que trata da propaganda muito grande, criando obrigações para esse tipo de plataforma que é tipo Google, assim, que alberga uma série de outras coisas, e dali as coisas fluem. Então eles têm uma série de obrigações na tentativa de proteger a corte e a eleição de fake news, ou pelo menos poder reagir de alguma maneira, encontrar as provas que às vezes se perdem e tal. E houve essa reação. Mas isso faz parte do processo evolutivo. Talvez eu comecei a analisar as exigências feitas na resolução, uma parte da manhã de hoje inclusive fiz isso, para ver se havia alguma coisa exagerada, ainda não cheguei à conclusão, mas faz parte de um processo evolutivo. Como as inovações são recentes e estão começando a ser utilizadas, e às vezes a gente se assusta com o nível
de semelhança com as pessoas e as vozes, por exemplo, a gente entende a reação da corte, mas, claro, pode ter excessos que vão ser corrigidos ao longo do tempo. Então, vai ter ajustes entre as empresas e essa legislação e como isso vai ser construído. Mas nós estamos vivendo um momento totalmente novo. Eu entendo que o que acontece é nessa busca de regulamentação, a responsabilidade está ficando para as plataformas, né? Não é mais, digamos, quem se diz, né? Não é mais quem diz, não é mais o candidato que diz. É o caminho pelo qual ele diz, né? A plataforma pelo qual ele diz. Então, a responsabilidade está saindo desse candidato e está caindo para as empresas que disponibilizam a plataforma para o candidato, né, para o candidato, enfim, exercitar a expressão dele. E aí abre margem para uma discussão gigantesca aí, até porque as redes sociais, a princípio, não tem concessão, né? Não é então é diferentemente da rádio, de uma televisão. Qual que é a discussão que origina lá atrás? Quem advoga no direito eleitoral sabe. Quando começaram, eu advogava no eleitoral quando o que a gente tinha que fazer era fazer busca e apreensão de panfleto. Então não tinha essa... Eu sei umas histórias em Cascavel que eram sinistras. Jornais que circulavam e tal. Então, não tinha nada disso. Agora tem... E a primeira reação delas, e eu participei disso, teve multas diárias que a gente fixou aqui para o Google, por exemplo, porque eles se recusavam a tirar do ar. Então tinha lá no YouTube um vídeo de acusação gravíssimas e falsas contra determinado candidato. Isso não é problema nosso, a gente apenas disponibiliza o espaço e a Justiça Eleitoral tinha que mandar tirar. Teve casos aqui de multas, por exemplo, de 1 milhão por dia, limitado a 30 dias. O Google não tirou, tomou uma multa de 30 milhões, conseguiu reduzir significativamente no TSE, mas acabou pagando lá, naquela época, muito tempo atrás, 900 mil. Na eleição seguinte, então, houve uma evolução. Eles se disponibilizaram a retirar e o que eles faziam em algum momento? Porque eles não queriam retirar, eles não recebiam citações, não recebiam nada. Simplesmente se omitiam, não tinha como encontrá-los. A eleição seguinte isso já mudou, passaram a fornecer então para todas as zonas eleitorais do país números, vocês podem passar fax, nós vamos receber retirada. Então houve um processo evolutivo. Mas a tecnologia corre mais que a legislação e agora tudo isso mudou de novo. O que o TSE está tentando fazer é que haja lá um armazenamento de tudo que passa para ver se não há um abuso, por exemplo, de impulsionamento. Né? Se bate com as contas que o cara apresentou para a Justiça Eleitoral. Então ele quer que fique isso em algum lugar para poder checar se as coisas estão sendo feitas devidamente. Então vai evoluir para ver se isso vai ser assim mesmo ou se essa situação vai ser diferente. Costumo dizer que tem duas áreas no Brasil que, em termos de tecnologia, dão de 10 a 0. É a Receita Federal e a Justiça Eleitoral. É verdade. São os dois órgãos assim que estão de parabéns em termos de tecnologia. Eu vou dar uma opinião que eu sou completamente fora. Eu queria a opinião de vocês. Mas eu percebo que dentro da Justiça Eleitoral existe uma falta de especialização. Porque os juízes, as pessoas que trabalham, que vão julgar os casos, eles não são dessa área, eles são civil, o cara é determinado para atender aquela... Vocês não sentem que isso faltariam especificamente para esse tipo de caso? Varas, talvez vão existir varas... uma justiça... Mas juízes especialistas em direito eleitoral? Veja bem, eles acabam estudando, se preparando, talvez não com a profundidade com que... de outras áreas em que eles atuam mais constantemente. Mas essa é a história do cobertor curto, porque se seria melhor, seria sim que nós tivéssemos juízes especializados. Em compensação, esse pessoal trabalha assim
mais intensamente de 2 em 2 anos. Nós teríamos uma parte desse pessoal pago com dinheiro público ocioso durante uma boa parte do tempo. Entende? Então, não há uma solução imediata. Mesmo unificando as eleições, ainda ficaria com espaço ainda maior, etc. e tal. Mas é um pessoal assim, são estudiosos, se dedicam, sabem fazer, não há grande comprometimento. Talvez não tenha a profundidade que eles têm em outros temas, mas eu não vejo grandes problemas nisso, não. Eu realmente estou dando uma opinião de uma pessoa que não é especialista e não teria nem, como se diz hoje, né, local de fala para poder... eu acho, seria melhor especializar, mas não consegue cobrir esse problema da ociosidade Ainda durante mais- um bom período de tempo. Ainda mais pela discussão de se fazer eleições a cada 5 anos, que é uma das discussões que tem. Então vocês teriam aí juízes sem trabalhar 4 anos, vamos dizer. Já Apesar de que os casos eles vão evoluindo e vão acontecendo julgamentos durante o período, né? Aproveito o gancho e digo assim, se unificarem as eleições, todas, eleições gerais, municipais, federais, etc., por uma data só, eu não sei se tem estrutura de tribunais para dar conta disso tudo. Para quem tá de fora, a minha opinião é a seguinte: para quem tá de fora, pro povo que vai votar, seria muito bom a eleição de unificar. Mas para quem é candidato, não é legal. Porque aí ele vai ter que disputar a visualização, o vereador vai ter que disputar a visualização dele com o deputado estadual, com o deputado federal. E o cara que é um novo entrante nisso aí, que o cara decidiu colocar o nome dele no pleito a primeira vez, ele vai disputar a visualização. E outra coisa, vai sair muito caro. Muito caro pro cara poder, porque aí é uma questão de leilão, né? Antes de trabalhar com processo eleitoral, eu tinha uma visão que tinha que unificar tudo. Depois, quando você vai conhecendo o processo, vai vendo algumas coisas, a minha visão mudou. Para mim, faz sentido fazer a cada 2 anos, até porque o processo democrático existe essa alternância. Eu gosto também. Então, o pessoal que vem agora para vereador, para prefeito, eles têm que fazer uma base para depois o deputado lá na frente. O deputado tem que apoiar o pessoal de baixo. Então, você vai vendo que vai havendo uma certa alternância e vai havendo um balanceamento de poderes. Se você faz, por exemplo, eleições gerais, tudo em 5 anos, pode ser que tenha uma onda ideológica no país naquele momento e todo mundo vai para uma linha só. Se você tem a cada 2 anos, você tem um certo contrapeso ali, né? Então, para mim, faz sentido, sim. E tem uma coisa muito bacana que eu vejo principalmente na eleição municipal, essa que a gente está chegando perto aí. Para mim, o voto mais consciente, porque é uma discussão local. O cara sabe bem onde dói, ele sabe bem quais são os problemas que ele está enfrentando, e ele olha para o cara e ele mede isso tudo. O cara pode trazer o apoio que quiser, da onde quiser. O que resolve a eleição municipal é o cara convencer o eleitor de que ele vai resolver o buraco na rua do bairro dele, a falta de vaga na creche, o problema da escola dos filhos. Essas coisas é que pegam. É uma discussão muito mais intensa e preparada do que nas eleições. Então, se misturar tudo, a gente perde até isso. E é uma eleição bem discutida com o eleitor. Ela é bonita. Que legal. Pode ir perguntar, desculpa. Não, eu ia virar a página e perguntar uma outra coisa. Tem uma discussão recente que aconteceu em Cascavel, que foi a prestação de contas, né? Eu já cumprimentei o doutor pessoalmente, faço aqui publicamente pelo discurso, pela retórica do doutor, é realmente exemplar e é bonito de ouvir o doutor falar na tribuna, né, como foi lá na Câmara de Vereadores. Doutor, explica para a gente o que aconteceu na Câmara, como é que está essa situação com o pré-candidato a prefeito Edgar, elucida aí para o pessoal que está assistindo a gente, o que aconteceu, em que pé que está, qual que é a conclusão, para onde vai, como é que está a situação? Então, veja bem, eu vou tentar resumir agora numa fala o que eu expus lá na minha defesa. O Edgar foi prefeito 3 vezes de Cascavel, portanto 12 anos, e nos 12 anos o órgão técnico que emite um parecer técnico sobre as contas é o Tribunal de Contas do Estado. E lá ele teve as contas dos 12 anos aprovadas
em alguns anos com ressalvas. O que acontece quando tem ressalva? Faltou um documento, o tribunal pediu o documento depois, vai lá, apresenta o documento, por alguma razão tinha faltado e tal. Ah, muito bem. Aprovado, mas em razão do atraso na entrega de documentos, com ressalva. Ou, e aí falo de um caso absolutamente concreto que foi julgado também pela Câmara, atraso nas informações do SIM-AM, por exemplo. Deu um problema no sistema, eles não conseguiram entregar em dia, então foi lá, depois viu-se que estava tudo regular, muito bem, aprovado com ressalva, porque atrasou a entrega das informações do SIM-AM. O uso com desvio de finalidade de um recurso que era do Fundeb e que foi feito para outra coisa. Isso foi corrigido durante a gestão, foi apresentado, isso foi corrigido, de fato houve um erro. Muito bem, em razão de ter que corrigir, aprovamos com ressalvas. 3 contas dessas 12 vieram para a Câmara, 2 delas na eleição anterior, sempre perto de eleição, vai a julgamento as contas do Edgar. É um julgamento político isso, né? Já a gente sabe, tanto que eu abro a minha fala dizendo eu já sei o resultado, mas por zelo profissional vou fazer a defesa. Isso eu não acertei o resultado total porque um vereador faltou, senão eu tinha cravado exatamente o que ia dar. Aí reprova-se. No começo reprovava-se com a intenção de gerar inelegibilidade. E eu vinha dizendo desde aquela época, desde a primeira reprovação, dizendo, não gera inelegibilidade. Reprovação de contas, para gerar inelegibilidade, preciso cumprir uma série de requisitos que no caso do Edgar não existem. Para uma reprovação de contas gerar inelegibilidade de alguém, ela tem que ter lá dano ao erário, não tem em nenhuma delas. Má fé no uso do recurso público, não tem em nenhuma delas, inclusive o Tribunal de Contas do Estado diz textualmente que não há má fé, não sei o quê. Vício insanável. Todas as que foram aprovadas com ressalva foram sanadas. Portanto, o vício insanável não está presente. Então, mesmo que a Câmara faça isso, ela não gera inelegibilidade. Depois eu acho até que era já na tentativa de levar algum desgaste. A repercussão da última foi tamanha que eu acho que ao invés de gerar desgaste, mostrou-se para a população claramente que o Edgar vinha sendo perseguido, que não se queria ele candidato por alguma razão. Então acho que deu efeito contrário. De qualquer forma, estão lá, reprovadas pela Câmara Municipal, e eu volto a dizer, isso não vai gerar inelegibilidade dele. Edgar Bueno, se quiser, e tudo indica, será candidato, terá o registro de sua candidatura aprovado, deferido, e ele vai até o final. Se vai ganhar ou não, isso é outra coisa. Agora, que a candidatura dele está regular, não tenho a menor dúvida de afirmar, de cravar isso aqui. Está. E eu tenho uma amiga minha, que ela foi estagiária do Tribunal Eleitoral, isso sei lá quanto tempo atrás, muitos anos atrás. Mas ela não mora mais em Cascavel, ela mora em Brasília hoje. E ela falou assim, quando eu falei pra ela, falei, como é que tá a política em Cascavel? Porque eles moraram muito tempo aqui em Cascavel e hoje eles moram em Brasília. Quem que tá? Aí eu falei, quem que são os pré-candidatos? Eu falei, o Renato Silva, Edgar Bueno, né? O Mecabô, o Pacheco, e fui falando, ela falou assim, se eu tivesse lá eu votaria no Edgar Bueno. Eu falei, por quê? Que a gente que trabalha com isso, a gente é curioso, né? Por quê? Ela falou, porque quando eu fui estagiário do Tribunal Eleitoral, eu lembro que ele foi o único que as contas foram aprovadas. Ela falou isso. Aí eu falei assim, sério? Aí quando a gente voltou, tipo, isso, lembrei dessa história e tudo mais, aí a gente tava um dia conversando sobre esse detalhe da Câmara. Eu falei, mas espera aí, a conta não fechou. Então eu digo que pro Rogério, que não é da área, já falei aqui várias vezes, sou publicitário, não é da área, fica essa dúvida, né? E acho que você esclarecendo essa dúvida é muito pertinente pro leitor, inclusive pro leitor de Edgar. Para a população em geral. Para a população em geral, porque existe muito essa... tá inelegível, porque as pessoas vão usar os outros pré-candidatos, as outras pessoas que trabalham vão usar essa artimanha para tentar, na
Na verdade, tirar voto, mas chegando lá, eu brinco assim, ó, agora ninguém define voto. Quem vai definir voto é lá no finalmente, né? Lá no final da os elementos que o doutor apresentou aqui de possível inelegibilidade seria... Os elementos se enquadram na questão de improbidade administrativa, né? Exatamente. E não houve improbidade administrativa, então Castilhos, não perfeitamente. havia... Os requisitos da improbidade são os requisitos da reprovação de contas que levam à inelegibilidade. Os mesmos requisitos. Fala pra você que sou um bom advogado, cara. E aí eu para você ver como eu tô convicto, qual dessas contas gerou uma ação de improbidade contra o Edgar? Nenhuma. Porque não tinha. Sim. Isso explica, isso resolve a questão. Isso aí. Sabe? Então, mas essa discussão vai ter, ela vai ser acalorada, vai ter ação, mas vai responder. É bom, né, doutor? Ter uma eleição pegada, né? Às vezes. Se for uma Eu acho eleição que essa vai ser bem pegada. se for uma eleição assim, daí não tem graça, né? Tem que ter aí Tem que ter diversão. Um tiro, porrada e bomba, acusação e telefone tocando defesa. domingo, logo depois do debate. Doutor, a gente precisa. Telefone tocando. O doutor vai estar lá no debate, provavelmente. Não para, né? A eleição, quando é período eleitoral, então é sábado, domingo, madrugada, qualquer hora. Qualquer coisa. O Edgar já teve eleições que ele decidiu no debate, cara. É verdade. No debate, ali no último, ali ele conseguiu ali um... É preparado, ele tem os números, ele sabe qual bairro tem problema, onde que tá o problema. Ele não foi 12 anos prefeito de Cascavel. Exatamente, então ele conhece. Mas tá bom, né, esse mexido. Tem o Fernando Mantovani, empresário, vindo agora, né, e pelo jeito ele tá com bastante força de vontade, gana. O Renato Silva, que vem também aí com o apoio do Paranhos, estão fazendo um trabalho aí de movimentação política, muitas fotos nas redes sociais. O próprio Edgar aí com essa experiência toda. E também tá fazendo um bom trabalho nas redes sociais, né? O pessoal tá acompanhando. O Edgar tá matando a pau nas redes sociais. E aí nós temos a professora Lilian, se não me engano, como pré-candidata. Sim. E o Henrique Megabô vindo. Coronel Lee também teve uma manifestação. Eu vi qualquer aí coisa, não vi muito mais movimentação, mas vi que ele estava se colocando aí como candidato também. Tem mais alguém? O Nelson Padovani também tá correndo por fora nisso aí tudo, mas acho que, com todo respeito às pré-candidaturas, é a minha opinião. Acho que o Nelson Padovani e o Coronel Lee, eles buscam mais uma vaga como vice do que como efetivamente. Mas é a minha opinião, né? Não sei se isso efetivamente vai acontecer lá na frente. Eu não me arrisco a nem opinar sobre isso, eu vou ficar quieto. Meu campinho é outro. Vamos ver como as coisas... Eu acho que agora é o jogo de todo mundo mostrar a cara pra tentar alguma coisa. Eu acho que tá dentro do jogo, entendeu? Tá dentro do jogo. Desde que você esteja num partido filiado a um partido, você já pode ser, né? Não é verdade? Exatamente. Um partido você pode ser, né? Exatamente. Todo mundo... Então, por mais que você até algumas apresentações aí de pessoas que estão se apresentando como pré-candidato a vereador, talvez surpreenderão na frente como pré-candidato, como candidato a vice de alguém. Pode, depende das convenções. Depende muito das convenções, o que vai acontecer. E aí, as convenções são em 5 de agosto. Data limite acho que é 5 de agosto, né? Não. De cabeça agora não tô lembrando a data, mas é mais pra frente aí. Outubro, a eleição? Não. As convenções. Convenções. Acho que é agosto, é isso mesmo. Acho que é agosto, Agosto, porque aí dia 16, 17 de agosto começa, efetivamente. Exatamente. Setembro é a guerra da carne, vamos dizer assim. Em outubro é eleição. E outubro é eleição. O período eleitoral, que antes durava 90 dias, agora com 45 ficou muito curto. Na verdade, a pré-campanha que virou a oportunidade das pessoas se apresentarem. O senhor concorda com esse? Quando o senhor fala muito curto, é uma opinião, vamos dizer assim, de que deveria ser mais longo? É uma opinião. Eu acho que deveria se, no período pré-eleitoral, deveria ser permitido o que se é permitido já na campanha. Ainda que falte pouca coisa. Porque, veja bem, às vezes parece que os políticos eleitos protegem a si mesmos com esse tipo de legislação muito, digamos assim, castradora. Como que alguém que se considera apto a desenvolver um trabalho pela cidade se faz conhecido em 45 dias?
Não tem a menor condição. A chance dele é zero. Então, quanto mais tempo tiver para o cara... mas o cara deveria participar da sociedade, ser conhecido de alguma forma. Essa discussão é válida, mas eu preciso respeitar o cara que dispõe. Eu tenho um projeto, acho que o meu projeto é bacana, quero levar ao conhecimento do eleitor, e se ele aprovar, ótimo. E, na verdade, Mas ele não consegue levar. Aquele vereador que já está trabalhando lá, ele tem muito mais chance, porque ele Exatamente. está descendo a lenha, falando Então, que coisa que ele está fazendo. É uma opinião, mas eu pessoalmente acho curto. Eu acho que deveriam abrir mais a possibilidade desse pessoal avançar na pré-campanha. Não precisa ser um período eleitoral, mas deixa na pré-campanha avançar um pouco mais. Não vejo problema nenhum em pedir voto. É um negócio meio esquisito isso. O cara é pré-candidato, não posso pedir voto. Esses dias até me perguntaram, será que o cara pode pedir pré-voto? Falei, não. Porque eles vão considerar como voto. Pô, a lógica do cara é boa. Entendeu? Eu vou aproveitar, e a gente tem falado com algumas pessoas aqui, eu falo assim, não tem, aí eu vou talvez na antemão do que o doutor falou, mas assim, não tem por que pedir voto. Ninguém vai decidir voto agora. Se eu apertar sua mão, doutor, e falar assim, eu vou votar no Marcos Bosquiroli. Eu vou votar no Marcos Bosquiroli. Lá na frente, e tem muito tempo para poder. Normalmente, o período de decisão, para vereador principalmente, né, para prefeito talvez menos, mas para vereador, é nas 2 últimas semanas. As pessoas estão mais preocupadas com o debate e tudo mais. Então, não precisa pedir voto. Pede para seguir nas redes sociais, aumenta a tua audiência, né? Sim, não, hoje momento, tem que fazer por esses vieses e tal, mas eu não vejo... Assim, também não vejo mal. Exato. Não vejo mal. Não há consequência negativa nenhuma. E vou dizer, principalmente, talvez na eleição geral lá, deputado, etc., o eleitor possa ter necessidade de ser tutelado. Mas essa tutela que o TSE, com as resoluções, quer dar ao eleitor, proteger o eleitor, eu ando nas ruas aí e digo para vocês, não precisa, porque ele sabe exatamente o que ele quer. Exatamente. Entendeu? Então é uma proteção excessiva, dá para liberar um pouco mais. E também tem aquela história de que existe uma, principalmente para quem trabalha com isso, existe uma discussão de que a sociedade precisa se envolver com o pleito eleitoral. As pessoas têm o preconceito de achar que política, não se pode falar em política, acho que por isso que foi reduzido, né? Muito por conta do tempo de TV antigamente, 90 dias o tempo de TV, o cara fala, não, agora vai ter horário eleitoral, então, mas hoje em dia a gente tem outras artimanhas, né? Outras coisas que são. Então, de fato, é importante que a sociedade se dedique a definir quem são os seus gestores, os seus legisladores, para que a sociedade caminhe rumo àquilo que a sociedade quer. Seja melhor ou pior, mas para que ela possa decidir. Então, talvez essa proteção excessiva é meio assim, é meio aquele pai que não deixa o filho se desgastar. Fica tanto protegendo e criando numa bolha, que aí ele não consegue tomar as próprias decisões, né? Olha, uma coisa é verdade, né? Essas evoluções aí, né? Até mesmo aquela mini reforma em 2015, você vê aí resoluções bastante consistentes em 2019, né? Agora, esse ano, em 2024, teve muitas alterações também bem interessantes, como se fosse um realinhamento, porque ainda tem muita coisa que é nebulosa nessa legislação eleitoral. Tem buracos no processo eleitoral. Por exemplo, quando o cara tem o registro de candidatura aprovado, o cara é candidato, mas não começou o período de propaganda eleitoral. Ele não é nem pré-candidato e ele também não pode exercitar a propaganda, né, eleitoral propriamente dita, porque não começou 16 de agosto. Então o cara fica num limbo que a legislação ela não fala nada o que o cara é ou não é, né? Você sabe bem quando o cara vai lá, daí ele tem um período até abrir a conta e o banco abrir a conta dele. Sim. E ele não consegue fazer a arrecadação e nem gastar se a conta não estiver aberta, porque tem que ter a conta. Exato. Então, são períodos realmente nebulosos, que o cara, ele é candidato, já está aprovado que é candidato, mas ele está amarrado ainda, ele não pode fazer. Então, tem coisas para corrigir, sim. Tem uma coisa na prestação de contas, cara, que ela é muito engraçada. Assim, só pode fazer despesa depois que abre o CNPJ e a conta bancária, né, como o doutor falou. Daí tem lá uma exceção, não...
gastos de organização pré-campanha podem ser... Cara, é uma mistureba, assim. Não, Não, e agora... segura, vamos fazer tudo aqui. Mas tem a arrecadação da vaquinha online que vai ser permitida a partir de maio. Acho que 15 Sim. de Não, maio, 19 de já maio, sei lá. pode 15 fazer. de Mas maio. aí é pré-campanha. Só se o TSE, ou se alguém questionar ou os tribunais, né, requererem. Você não faz uma prestação efetiva. Se bem que na vaquinha, elas ficam lá já... Redondinho, né? Isso, redondo, é. Eu É. sempre oriento que faça uma vaquinha, porque já fica lá registrado. Mas quanto uma você coisa é arrecadou. verdade, o Deixa processo pronto. eleitoral me parece que ele tá mais limpo, mais clean, assim. Você não vê aquela questão dos muros, que de certa forma é uma poluição visual na cidade. Tinha sim, gente que sim. tosava cachorro e botava número de vereador no cachorro. E o cachorro saía pela rua fazendo propaganda eleitoral, O né? que o doutor falou no início é perfeito. É assim, ó. As resoluções, elas vêm para impor limites. É. Porque É. nós, publicitários, eu falei já várias vezes isso aqui, eu falei assim, a função de um publicitário e de um marqueteiro é descobrir qual é o limite. Se você pegar, vou pegar um outro exemplo, as campanhas de cigarro antigamente. Você olhava e falava assim, as campanhas eram um negócio absurdo, entendeu? Era gente andando de carro de Fórmula 1 e fazendo propaganda pra marca de cigarro, o cara praticando esporte com patrocínio de cigarro. Então assim, aí começa a se impor limites. O marqueteiro vai pensando, peraí, mas como é que eu posso chegar aqui? Mas Vai acham testando. solução, a área de Acham, vocês com acham certeza. solução. Só que assim, eu sou partidário de que deveria ser liberado, pintar o muro, pintar o cachorro, qualquer coisa. E o eleitor julga se aquilo vai atrair, vai atrair o voto, vai atrair alguma... Porque o que eu vejo é que não resolve. A não ser uma propaganda que transmita alguma coisa do candidato, e aí é do candidato, e que leve uma confiança para o eleitor. Diz, opa, isso aqui, o candidato tem uma ideia específica e essa ideia transformada pelo pessoal da publicidade chega onde ele queria que chegasse. Porque às vezes ele falando não chega, mas isso construído publicitariamente chega. Agora, assim, querem pintar muro, querem pôr placa em casa, querem fazer uma propaganda visual, a importância dos adesivos. Eu vejo bem limitado, o que pelo menos na eleição municipal. O que o cara quer é se convencer de que aquele candidato específico tem condição de resolver o problema do dia a dia dele. É isso aí. É isso que ele quer. E aí o publicitário pode fazer chegar essa ideia. Mas é nesse campo. Sim. Entende? Agora com a rede social vira mais a construção de conteúdo, né? É construção de conteúdo. Construção de conteúdo. Exatamente. Só um número pintado no muro não Não. traz voto pra ninguém. Eu continuo dizendo, sou favorável. Se quiserem, podem fazer. Acho que vão jogar dinheiro fora, mas Uma coisa bem interessante da rede social é que a rede social permitiu isso aqui, né? Exato. Isso aqui vai Exatamente. pra rede social. isso Eu costumo aí. falar assim, o cara que é pré-candidato ou candidato, enfim, ele tem um tempo fixo, às vezes o cara nem tem tempo na televisão, né? Na rede social ele tem um tempo do mundo ali pra falar sobre as ideias dele, a plataforma que ele quer fazer, né? A plataforma política. Então compensou, né? Compensou muito essa questão de enviar o conteúdo, a Exato. mensagem. Democratizou a informação. Hoje É ela isso aí. vai. É isso Ela vai. É isso aí. Então é bacana. Doutor, deixa eu te fazer pra gente ir pro encerramento. A gente faz essa pergunta pra todo mundo. Qual a cascavel que o doutor enxerga pro futuro? Bom, o que eu enxergo para o futuro é eu vou falar no campo do desejo, tá? É uma cascavel mais solidária. Mais solidária. Que o pessoal que tem enxergue os que não têm e contribuam com eles. Porque o que eu vejo é crianças, basicamente, com muita condição de entregar muito mais do que entregam, mas só não entregam porque a oportunidade não foi dada para essas crianças. Por que eu digo isso? Porque eu presido de um instituto que fornece educação de qualidade a crianças carentes, especificamente do bairro Interlagos. E a gente garimpa ouro lá. Essas crianças vão para um colégio particular de alto nível, que é na FAG,
e muitas delas já no primeiro mês estão entre as melhores das salas. Tem uma delas que está indo agora num intercâmbio para fora do país, vai ficar 1 ano fora. Nossa. É gerar oportunidade. Tomara que Cascavel consiga enxergar isso, porque a gente vai modificar totalmente toda a nossa sociedade. Mas é preciso solidariedade, é preciso entender que no bairro não tem um inimigo, tem pessoas igual a nós e que precisam de oportunidade, as oportunidades que nós tivemos. É isso aí. Então, dando oportunidade, esse pessoal se vira. Não estou falando assim da imaginação, estou falando que eu vejo isso acontecer. Então é essa Cascavel que eu desejo. Falei pra você que o Dr. Buscor era um sujeito diferenciado. É diferenciado mesmo. Obrigado. Tô emocionado. Obrigado. Eu acredito muito aqui, ó, doutor. A educação vai romper todos os problemas que você pode enfrentar. Exatamente. É Depois através da eles se educação viram. que a gente A muda. gente entrega e aí eles se viram. É isso aí. E eu tô vendo isso acontecer. Eles se viram. Eles pegam isso e dizem, não, dá comigo, deixa comigo que eu faço. Então a gente faz isso, deixa eles em condições de igualdade com qualquer outro aluno da rede privada de Cascavel e eles aproveitam. Hoje vocês têm quantas pessoas beneficiadas lá? Nós já tivemos 13, as primeiras 4 foram agora para a universidade e agora estamos com 9. 9 adolescentes, adultos. Vai de 11 a 17. 11 a 17. Um deles sai agora, vai ficar 1 ano fora. Eu não sei ainda que país, não está definido. Mas vai ficar 1 ano fora e volta outro, né? Eu tava tocando um projeto social também lá, mas acho que a gente conversa numa outra oportunidade. Hora, eu já vou, porque a gente tem eu tenho um projeto que justamente para essa idade, né? Eu tenho uma escola profissionalizante e nós temos um projeto para falar sobre educação, empreendedorismo, né? Empreendedorismo, cidadania ativa, Muito legal. Informática, e depois termina o projeto, depois de 2 meses faz um teste vocacional e direciona para a área de mais aptidão daquele aluno, né? Mas uma hora a gente vai... Dá para unir as coisas aqui. Com certeza. Eu vou lá, eu peço a permissão para ir lá no seu escritório. Vamos lá, vamos lá. Inclusive, o Rogério falou em informática, a gente chegou recentemente a ver uma reportagem. Diz que as crianças, elas não estão sabendo nem a função do mouse hoje. Elas estão tão acostumadas com o celular e tablet, que é aquela parte básica de informática, pacote Office, Word e tal, e até mesmo manusear essas questões básicas de computador, elas estão tendo dificuldade. É isso aí. E elas não sabem, muitas vezes, mexer, elas sabem abrir um jogo e jogar. Mas se você pedir para ela contratar um estagiário lá do ensino médio lá no teu escritório, ele não vai saber abrir um documento no Word. Ele não vai saber fazer uma planilha Excel. Ele não sabe essas ferramentas necessárias para a nossa atividade do dia a dia, entendeu? Que a gente considera o básico, né? Que a gente considera o básico. Então, e hoje existem escolas que estão voltando, escolas profissionalizantes, que estão voltando inclusive com o curso de datilografia. Caramba! Pra você ver, doutor. Surpreendente isso. É surpreendente, assim, porque eles estão tão acostumados, habituados a digitar talvez com o dedão, que eles não sabem, como fazer, mexer no computador, enfim. Você vê como eu passei por isso, ASDFG. Eu não sei da TE, mas eu vou bem da digitação. Eu fiz datilografia. Eu fiz também. Meu tempo era datilografia, ASDFG. Eu brinco, esses dias atrás eu fui no escritório e a mulher tava vendendo uma máquina de datilografia. Eu quase comprei. Eu só não comprei porque eu ia chegar em casa e minha mulher ia brigar comigo, mas eu quase comprei uma máquina. Meu sonho é ter uma máquina de escrever. Meu pai trabalhava na caixa e tinha as máquinas de escrever lá, a gente brincava muito. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui agradeço. no nosso espaço. Obrigado pela aula, né? Pelos ensinamentos, Obrigado. Pelas informações e pelos esclarecimentos para a população. Tá, joia, obrigado, eu agradeço, fico à disposição. E se vocês estiverem animados, um dia vamos falar só do Impulso, que é o instituto que a gente... Com certeza. Com certeza. Teria muito interesse em chamar as pessoas para ajudar, porque a gente sempre está precisando de ajuda de pessoas e de dinheiro. Então, é isso aí. Vamos trabalhar. Tá. Todos temos uma ideia sobre política e eu quero saber qual é a sua. Vem participar com a gente.